Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, nosso encontro de segunda a sexta-feira, entre 8 e 9 da noite, aqui no canal 14 da NET Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Sapiranga, canal 6 da NET São Leopoldo e, claro, em todas as plataformas digitais. Já está aí na nossa live no Facebook, na página da Vale TV, no canal, no YouTube, tem a live também, você pode compartilhar, enviar para os amigos, para toda a família, para quem você achar interessante enviar, envie o link para eles assistirem ao nosso programa que está entrando no ar, agradecendo a você que já estava aguardando através do canal 14 da NET Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, através do canal 6 da NET São Leopoldo, a nossa programação sempre lá, 8 da noite, está na hora do Estação Hamburgo, vamos lá, vamos assistir qual é a pauta do programa de hoje, agradecendo também ao Vitor e o Bruno, que estão aí na Central Técnica, dando todas as condições, e claro, um agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores, aqueles que acreditam no nosso sucesso, no sucesso do programa, nossos parceiros de segunda a sexta-feira aqui na Vale TV. A liberdade de movimentos está no DNA da linha Activita, que alia as principais tendências da moda esportiva com tecnologias avançadas que promovem uma incrível sensação de bem-estar. A Activita compartilha com mulheres e homens uma moda inteligente, que reúne as principais tendências e tecnologias de conforto para produções casuais e, ao mesmo tempo, para produções de treinos. Então, vista a Activita tanto nos pés, com a enorme variedade de modelos e design de tênis para você, tanto masculino quanto feminino, quanto também a linha esportiva em roupas da Activita para você praticar o esporte que quiser. Mercator, feiras e eventos, tudo novo de novo na Zero Grau, feira de calçados e acessórios. As novidades outono e inverno vão ser apresentadas nos dias 20, 21 e 22 de novembro, lá nos pavilhões do Serra Parque em Gramado, onde estaremos nos 3 dias da feira, trazendo todas as informações para você. O nosso programa Estação Hamburgo, nós vamos fazer direto lá do Serra Parque durante os dias da Zero Grau. E também o nosso projeto Calçados SA, que é o programa da Vale TV, que dá uma atenção toda especial ao setor coreiro calçadista. JG Serviços, segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem. Condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG. Uma empresa especializada nestas duas áreas, há 24 anos no mercado, trazendo o que é de mais moderno em tecnologia para a segurança do seu patrimônio. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você, Sebratel é mais velocidade na sua internet, inclusive para você acessar as nossas redes sociais e conferir aí os conteúdos gerados diariamente pela equipe da Vale TV. E conosco também a Societax. Precisão em gestão tributária é com a equipe da Societax, especializada em consultoria empresarial e tributária, focada em aumentar a competitividade e a performance de seus clientes, por meio de uma atuação multidisciplinar que equilibra conhecimento setorial e especialização técnica. Prestação de serviços tributários pontuais e adequados ao perfil e à demanda de cada cliente. É o que realiza a equipe da Societax. Faça contato pelo 5132736821. Siga lá no Instagram, tá aí na tela para você, @Societax. Diariamente tem informações para você ficar bem informado nesta área tributária que é a mais alta do mundo, dá para se dizer, em muitas situações, infelizmente. E 95% das empresas brasileiras pagam impostos indevidamente. Então, faça contato lá com a equipe, eles vão fazer um relatório para você de toda a sua empresa sem custo algum. Somente se tiver que fazer alguma ação é que terá algum custo para você. Por favor, Vitor, apresente a nossa qualificadíssima bancada da noite de hoje, eles que atenderam o nosso convite, a gente que conviveu aí durante 15 dias, né?
numa missão, numa visita técnica à Alemanha, e a gente está tentando agora, nos programas pós, né, viagem, trazer essa informação para as pessoas. Na sexta-feira já fizemos com o deputado Elton Weber e também o presidente da Sicredi, o Thiago Schmidt, lá direto da Expo Inter, onde, inclusive, eu conversava com eles aqui, o Thiago nos surpreendeu. Assim como tu está com o roteiro aqui, Terezinha, o Thiago, antes do programa, começou lá, né? Esse aqui fizemos, entrou o programa, o Thiago, 71 atividades em 12 dias de campo. Nós ficamos impressionados, porque a gente estava tão no automático. 7 da manhã café, 7h45 no máximo, a saída, 7h30, tinha hora para ir para campo, não tinha hora para voltar. Às vezes 10, 11 da noite a gente estava retornando e encerrando as atividades do dia, mas foi muito produtivo, e muita coisa ainda vem por aí, hein? Aguardem, tem muitas informações, além desses programas que a gente está fazendo com participantes da viagem, muita coisa a equipe da Rota Romântica já está preparando relatórios, confirmando, né, a positividade que foi a nossa visita. Terezinha Haas, nossa presidente, nossa incansável presidente, juntamente com a Cris, que a gente tentou botar na bancada aqui, mas a Cris é dos bastidores, né? A Cris é aquela que organiza tudo e deixa a bola picando para nós chegar e bater o gol, né, Cris? Ela que faz mais essa parte. Seja muito bem-vinda novamente aqui no programa, tudo bem? Boa tarde a todos, ou boa noite. É um prazer estar aqui e dar informações sobre esse nosso roteiro e essa nossa imersão nesses 12 dias na Alemanha. Para nós, por parte da Rota, a gente quer agradecer de um modo muito especial a todos os que acreditaram na nossa proposta e no nosso programa e que aderiram, né, à proposta, e a gente tinha essa preocupação de não estarmos sendo colocados, foram passear na Alemanha. E aí a gente recheou, e alguns dias a gente, penso eu, que a gente até exagerou um pouco. Não de ter um roteiro muito intenso, mas de conseguirmos absorver as informações que eram repassadas para nós. Porque era muita informação importante. Sim. E a gente não tinha tempo da gente assimilar e pensar, nossa, o que a gente pode aproveitar disso aqui no Brasil e dentro da nossa realidade e dentro do espaço dos 14 municípios. Mas também esse programa ele foi elaborado com muito carinho, porque as pessoas que nos receberam na Alemanha, que foi o Klaus lá em Saarland, e na Renânia-Palatinado, seu Alfred, e depois o Jürgen na região da Baviera, eles vieram até o Brasil e visitaram a nossa região, e dali que eles saíram dizendo, para nós vamos preparar um programa de acordo com aquilo que a gente pensa que vocês vão poder aproveitar. E fizeram isso muito bem feito. Exatamente. Então, eles vieram e olharam o que poderia ser de mais palpável para a gente poder aproveitar, né? E dentro daquele proposto que foi da gente ver a agricultura familiar, o turismo sustentável e as energias renováveis, acho que a gente foi 100% contemplado com as informações e, enfim, com aquilo que a gente pôde vislumbrar e vivenciar como experiência, né? Penso também que a gente aprendeu lições muito importantes. Nós somos recebidos em todos os locais pelos prefeitos e pela comunidade, mas com produtos deles. A gente era recebido com um pãozinho, um embutido, a cerveja ou o vinho, ou até champanhe, mas produtos locais. Por aquele local, e eles tinham muito prazer em estar apresentando isso para nós. E acho que é isso que a gente tem que recuperar um pouco dentro dos nossos municípios, esse amor próprio, e da gente ter isso presente. O que eu tenho no meu município é importante sim, e ele é diferente, e é o que a gente tem para poder mostrar e dar essa hospitalidade. Muito bom. Outra observação que eu penso que a gente tem presente, a gente tem algumas questões ligadas às leis que nos prejudicam um pouco, principalmente na questão da preservação e do antigo.
O que a gente viu lá que o antigo é preservado, mas ele é linkado com o moderno. Eles não deixam de ter as duas coisas juntas numa outra proposta, e ela está preparada para hoje, para o contemporâneo, para essa gurizada que está chegando, que precisa um pouco também de ter a experiência. Então, não é o antigo por ser antigo, mas é um antigo que te faz viajar no túnel do tempo de uma forma prazerosa, não de uma coisa assim, tá lá, o que eu vou fazer lá, é um telhado antigo, é uma casa antiga, o que ela me representa? Não, eles tinham essa condição de a gente fazer essa viagem no túnel do tempo, mas de uma forma prazerosa. Eu acho que nós temos como reconstruir isso aqui. Acredito muito, e acho que a gente tem que se juntar e dizer para alguns órgãos competentes, dizer, bom, nós vamos preservar, mas nos deixem fazer as coisas do jeito que possa ser aproveitado para o turismo e para a cultura local. Muito bom. Nosso prefeito, Gerry Meneghetti, esteve conosco também lá nessa visita técnica. Tudo bem, Gerry? Tudo bem. Saudações a todos que nos assistem. É um grande prazer estar novamente aqui nessa bancada, Cláudio, na tua companhia e na companhia dos nossos amigos, que ficamos mais amigos ainda depois dessa viagem, né? O Thiago, a Terezinha aqui, a Cris, que está aqui fora. E realmente, a gente parabeniza a Rota Romântica por todo o roteiro que foi montado, as parcerias que foram criadas para nos proporcionar aquela receptividade que nós tivemos. E para nós, enquanto municípios, falo por mim e acredito que também seja o sentimento dos demais prefeitos que foram juntos e dos representantes de prefeituras, secretários municipais, enfim, que foi realmente um aprendizado muito importante, porque uma coisa é a gente ir viajar para fazer turismo, para conhecer, isso é uma coisa. Agora, ir numa viagem dessas e repetindo a palavra que a Terezinha usou, fazendo essa imersão dentro dessa cultura, com as reuniões que nós tivemos com empresas, com o poder público local e até mesmo com algumas entidades, isso realmente foi muito gratificante e proporcionou uma bagagem muito grande de conhecimento e principalmente de inspirações, né, que nós podemos tomar aqui na nossa região, aqui nos nossos municípios, para melhorar a vida das nossas comunidades, né? Claro que a Alemanha, assim como qualquer país, seja desenvolvido ou não, também tem seus problemas, mas a gente sabe e conseguiu perceber isso também, que eles têm uma forma diferente de lidar com esses problemas. Sim. E eu acho que é isso que a gente precisa aprender, né? E, sem dúvida nenhuma, a questão da valorização do que é nosso, né, da nossa terra. Em Dois Irmãos a gente procura fomentar isso, mas a gente viu realmente que lá é muito forte, inclusive não apenas por parte dos municípios, mas por parte dos governos estaduais também. Nós fomos naquela reunião, né, Terezinha, na sede do Renânia Palatinado, onde ficou muito claro a política de governo, né, a Secretaria da Economia, Agricultura, Transporte e Viticultura. Até no nome da secretaria já está destacado o cultivo e a produção de vinho, né? Então, e lá eles falaram muito da questão do vinho, que para eles é, no momento, o investimento que está sendo feito, né, em torno da economia, para fomentar a economia daquele estado. Então, dá para ver que existe foco, né? Eu acho que isso a gente também precisa ter como aprendizado. E sem falar nas questões turísticas, né? Eu acho que o turismo lá, eles pensam de uma maneira um pouco diferente, mais aberta do que nós. Muitas vezes nós temos medo, receio de fazer algum investimento na área de turismo por achar que não vai dar certo, achar que as pessoas vão criticar. E lá a gente vê que a comunidade participa junto dessas discussões. Sim. Existe um engajamento, isso também é uma questão cultural, né? Mas a gente vê que existe uma parceria entre poder público e comunidade. E muitas vezes uma ideia que poderia ter sido considerada uma loucura aqui para nós, né, lá é tratado com uma certa normalidade e dá certo. O caso daquela Ponte Pêncil lá que nós visitamos, né, que é um belo exemplo disso. Então são muitas inspirações que nós podemos ter e espero que possamos colocar muita coisa em prática, apesar das dificuldades que a gente tem no Brasil de colocar algumas questões em prática na gestão pública, mas eu acho que precisamos nos esforçar para isso. O Vitor está até buscando alguns boletins aí para a gente poder
compartilhar com as pessoas. Eu tive o privilégio de 2 vezes por dia entrar diretamente lá da Alemanha, nessa exata imagem que está acontecendo agora ali. Eu falava com a deputada federal que nos recebeu e em 2 oportunidades, né? Além desta aqui, ela também esteve numa propriedade rural lá, um deputado estadual agora aparecendo aí na tela. Enfim, são várias imagens que o Vitor está colocando no cantinho da tela ali para você. Deixa eu cumprimentar aqui o nosso homem do negócio, né? É o homem do negócio. Nosso presidente aí da CDL de Gramado, que teve a iniciativa de ele, né? Tomou a iniciativa de procurar a Rota Romântica. Já que o poder público de Gramado não vai nessa viagem, eu vou. Eu, juntamente com a federação, que, né, te apoiou em todos os momentos, né, Thiago? Primeiro, obrigado pela presença. Parabéns aí pela iniciativa de ir conosco nessa viagem à Alemanha, buscar conhecimento, buscar a informação, e tu foi muito importante em muitas situações lá, assim como o Gerry, a Terezinha, enfim, todos os 23 integrantes ali, em certos momentos foram de extrema importância para o grupo em si, né? Seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da nossa Vale TV. Boa noite, Cláudio. Boa noite, espectadores. Agradeço e é uma honra, né, estar participando dessa bancada. Terezinha e o GR fizeram uma síntese da viagem, né? Então, mas o que eu posso trazer e compartilhar é que, através da federação, a qual a gente, né, levou essa possibilidade de estar acompanhando a Rota Romântica, eu fui com um desafio, né? O desafio de que nós estávamos indo lá fazer visitas técnicas na área da agricultura familiar, da energia renovável e do turismo sustentável. Esse desafio ele foi concluído. Só que nós todos voltamos com vários outros desafios. Sim. Porque o que nós encontramos lá? Nós encontramos, sim, os estados organizados, né, um alinhamento do poder público com a comunidade, um trabalho muito forte da comunidade em prol do seu local, mas também em prol de um conjunto, né, da região. Muita região. Isso mesmo. Todos trabalhando os seus produtos locais, e aí é onde eu fiz uma avaliação muito mais aprofundada, porque Federação Varejista, né, do Rio Grande do Sul, estão os varejos, produto, estão integrados dentro do varejo, cada um vende o seu produto de uma forma diferente, tem que pensar o seu produto, e a gente teve assim a oportunidade de experimentar vinhos, comidas, até mesmo ganhamos alguns mimos, e tu vê que esses mimos também são de qualidade. Ou seja, a preocupação deles com o detalhe. Outro desafio que eu acredito que a Terezinha vai concordar comigo, que a gente observou, são a forma com que eles se comunicam com o seu turista, com a pessoa que vem até a sua cidade, né? Uma forma que tu tá numa cidade, tu passa para outra, a comunicação é a mesma. O entendimento de que todas têm que estar falando a mesma língua para que o turista continue, parece que ele está na mesma cidade, a gente saia de uma e ia para outra. Mas também quero aproveitar aqui e agradecer mais uma vez à federação, né, em nome do presidente Ivonei Pioner, junto com a sua diretoria, que num primeiro momento comprou a minha ideia. Eu fui lá vender a minha ideia para eles, porque realmente eu acho que é importante. O fato, né, Gramado a gente sabe que tem um turismo pujante, talvez um pouco, né, diferente das outras cidades, mas no meu entendimento o turismo ele também é um produto, e ele é uma questão que tem que estar se renovando. Sim. E a gente tem que, daqui a pouco, estar fazendo um trabalho que é o quê? Voltar e ver o que os pequenos estão fazendo. E a gente conseguiu ter essa experiência lá. A gente conseguiu trazer vários exemplos para a nossa cidade, o qual a gente vai conseguir, de certa forma, com o tempo, colocar em prática. Mas também eu quero fazer um outro ponto que foi muito interessante, que foi na cidade de Wendel, onde eles têm uma particularidade lá que se 3 pessoas se reunirem, eles têm uma associação, né? E conversando com o secretário de Economia e Desenvolvimento, eles têm, apesar de terem várias associações, eles têm uma certa dificuldade para manter essa associação. Então, nós conversando depois paralelo, eles querem entender como é que nós fazemos para manter as nossas associações. Então, da mesma forma que a gente foi aprender, eles também querem aprender com a gente. É uma troca. É uma troca. E assim, o roteiro, ele foi, de certa forma, corrido, muito bem preenchido, mas em nenhum momento ele foi exaustivo. Uhum. Por que ele não foi exaustivo? Porque ele trouxe muito conhecimento. Cada movimento que a gente fazia, cada atividade que a gente fazia tinha um porquê.
e não era algo mais no roteiro. Então, sim, eu quero dar os parabéns à Terezinha, à Cris e toda a equipe que montou o roteiro, porque ele foi extremamente importante do início ao fim. Perfeito, perfeito. Muitos aprendizados, né, Terezinha? Eu parabenizei o Thiago e eu acho que vocês acertaram até no momento que fizeram aquela reunião, né? Eu acho que foi no momento ideal, assim, né? Que tinha que acontecer. Que foi no domingo à noite, acho que 2 dias antes da gente retornar, né? A Terezinha pediu para o Thiago coordenar uma... Eu até comentei já no programa que a gente fez lá com o Thiago e com o deputado Elton. No fim, não deu nem os 30 minutos, né? Deu 26, para serem bem exatos aqui. Pessoal, eu preciso 30 minutinhos de vocês, a gente vai se reunir, assim. Eu parabenizei ele, eu acho que a dinâmica que ele usou... Lógico que ele trouxe ali toda a experiência dele, né? Como presidente de uma Sicredi, enfim. E eu fiquei impressionado, Terezinha, Gerry e Thiago, com os conteúdos gerados dessa reunião, né? Impressionante, né? E assim, o mais importante é que a gente viu que todo mundo tinha a mesma percepção. No final, a gente fez as mesmas anotações, né? E concluímos que a gente vislumbrou, talvez de forma um pouco diferenciada, mas a gente viu oportunidades nas mesmas proporções. Principalmente em novas oportunidades. Eu acho que é ali que a gente foi muito feliz nas colocações que a gente fez lá, nas observações também de todo o grupo. Principalmente de que a gente muitas vezes pensa em grandes ações. A gente viu lá que muitas vezes são pequenas ações e principalmente ações voltadas às comunidades. Voltando ao que o prefeito Gerry mencionou há pouco sobre uma ponte pêncil. Eles nos deram um exemplo assim, de uma região que não tinha nada. Não tinha o que apresentar, não tinha algum atrativo diferente. E resolveram, então, fazer na comunidade, se reuniu para ter ideias. E surgiram ideias malucas. E uma dessas ideias malucas foi a tal da ponte pêncil. E que, no final, foi aprovada. Mas sempre no sentido, assim, das pequenas comunidades terem o mesmo objetivo. Isso, para mim, foi o principal aprendizado. Um ajudar o outro. Quando tinha o objetivo, agora vai ser naquele local, a ponte pêncil, todo mundo está de acordo e todo mundo vai girar para que isso aconteça. E o mais importante, eles não cobram nada, nem para você atravessar a ponte ou fazer qualquer atividade. Onde que eles têm o ingresso? Do deslocamento das pessoas até o local, que eles precisam estacionar o carro, ali eles cobram o estacionamento dos carros, as pessoas precisam comer, aí já deixa o dinheiro no entorno e as pessoas escolhem onde comer. Sim. E se vier de muito longe, o pernoite. Então, eles conseguem ter o registro da contribuição da ponte em função dos serviços acionados. E o que nos leva também a ter um outro aprendizado, da gente conseguir começar a ver o turismo e conseguir compilar ele como um fator econômico, de quanto essa contribuição vai ser importante. A gente ainda não tem esses dados, alguns dados nós temos na região, mas a gente fosse falar hoje como rota romântica, nós não temos. Então, como que a gente vai falar em investimentos econômicos de grande porte, se nós não temos como ter a justificativa do porquê que nós estamos pedindo isso? Eu penso que isso é um problema nosso do turismo, e eu enxergo isso como técnica, isso não é de agora. A gente sempre tem esse receio de nós termos esses dados, porque se a gente tem esses dados da hospedagem, o hoteleiro pensa que ele vai ter alguma coisa ainda de mais imposto. A pessoa da gastronomia acha que com isso o município vai ter mais alguma atividade que para poder cobrar mais, porque ele não deu o número de pessoas exatamente daquilo. Sim. Então, esse receio faz com que a gente não tenha uma ideia correta do que nós produzimos e do significado do turismo. E ele também ele é muito disperso. Quantas pessoas vão abastecer
na bomba de combustível, que vieram até ali e vão abastecer. Ah, quantas que compraram uma água, que seja uma água. Mas a gente nós não temos esse de como medir, e eu acho que isso é uma das coisas assim que a gente vai ter que ver alguma maneira de nós sermos inteligentes o suficientes para poder fazer isso, que aí nós vamos sim poder trabalhar alguma ação que seja bom para todos, mas com um valor mais apressivo de investimento, um aporte. Porque para qualquer grupo que vá fazer qualquer investimento, ele quer saber do retorno. Sim. E como que eu vou convencer ele para fazer um grande investimento em determinado local? Ele quer saber em quanto tempo ele vai ter esse retorno. E aí eu penso que o retorno não precisa ser... ele tem que ser... eu sempre pego o exemplo do sistema na Espanha. A gente tira uma pedra num lago e ele cria as rodelas. Então, a gente vai ter a primeira rodela, a segunda rodela, a terceira rodela. E eu enxergo a rota romântica como tal. O que um faz, ele respinga nos demais municípios. E se a gente tem isso como coisas positivas, veja bem como que a gente pode se ajudar, que vários respingos vão estar acontecendo ao mesmo tempo. E eu acho que essa é a grande lição que eu trago, né, para a gente poder trabalhar isso com os nossos municípios que a gente trouxe da Alemanha. Muito bom. Gerry, acho que tu já participa há muitos anos da administração como vice, né, agora como prefeito da tua cidade. Tu sabe a dificuldade que é, por exemplo, de ser uma cidade de passagem, né? Que a gente costuma dizer aqui, né? Gramado já superou isso aí há alguns anos já, mas as nossas cidades aqui têm essa dificuldade, né? E Dois Irmãos vem se superando a cada ano, com um Natal que já é reconhecimento a nível até fora do país, né? Sim. Já está no calendário do estado do Rio Grande do Sul, o KERP agora chegando a quase 200 edições. 194 edições. 194 edições, né? Que acontece agora no final do mês aí. Quer dizer, tem atrativos na tua cidade, que já se diferencia, talvez, de algumas outras da rota, né, Terezinha? Que não seja apenas uma de passagem. Nós queremos ir a Nova Petrópolis, por exemplo, que também já está já conquistou, vamos dizer assim, essa questão de as pessoas saírem da grande Porto Alegre com um destino já, né? Mas não sabem o que pode no caminho já segurar eles, né? E Dois Irmãos vem se destacando nessa questão, né? Como é que é feito isso, esse estudo, como é que é feita essa preparação? E agora eu tenho certeza que tu trouxe conteúdo um monte para passar para a tua equipe, e mais uma vez parabéns pela iniciativa de tu, como gestor público, acreditar nesse projeto e estar conosco lá. Eu acho que o grande desafio, como tu mesmo colocaste, Cláudio, dos nossos municípios aqui, e aí nós temos, né, Gramado, que é uma referência em turismo, isso não se discute. Gramado está há muito tempo trabalhando no turismo, se transformando numa referência nacional, e muitas vezes as pessoas, elas desembarcam em Porto Alegre, pessoas de fora do estado até, ou mesmo aqui da nossa região, e saem com destino a Gramado, e passam por esses caminhos nossos aqui sem conhecer o que nós temos de bom. E isso que tu está abordando, Cláudio, é de fato um desafio. A gente conversa muito com os atuais prefeitos, com os prefeitos anteriores, e é um desafio de todos, assim, essa busca para fazer com que as pessoas, não é tirar o turista, o visitante de nenhum outro município, mas fazer com que ele também passe ali. Né? Então a gente, todos os municípios vivem esse desafio. Né? Claro, nós temos alguns eventos que o KERP, ele tem uma história, ele surgiu da comunidade, né? Sim, a partir sim. de uma promessa que os imigrantes que formaram o primeiro povoado em Dois Irmãos fizeram. Então isso, estamos chegando, né, faltam apenas 5 anos para completar as 200 edições do KERP, né? Quase acompanha a imigração. O bicentenário é o ano que vem, o bicentenário do KERP é daqui 5 anos, né? Daqui 6 anos. Então, veio através da comunidade, o Natal também surgiu através da comunidade, com o apoio do poder público, mas nós temos outros desafios, né? Foi crescendo, tomando corpo, mas nós temos outros desafios, que é fazer com que as pessoas ao longo do ano inteiro circulem nos nossos municípios, e isso, né,
a gente está buscando, inclusive, essa viagem, ela vai contribuir muito nisso, para que a gente possa buscar inspirações e fazer com que essas pessoas passem pelos nossos municípios também. Esse é o grande desafio. Muito bem, já está na hora do intervalo, tchê. Sério? Passou meia hora do programa? Rapaz, segura esse relógio aí, pelo amor de Deus. Tem muito assunto. O nosso colega tinha que derrubar. Tem muito assunto aqui ainda para a gente conversar. Na volta eu quero abordar aqui um assunto com o nosso grande Tiago Martins, que veio da cidade de Gramado participar com a gente aqui. Vamos lá então, intervalo, a gente volta na sequência com o nosso Estação Hamburgo de hoje. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Estamos de volta aqui nos estúdios da Vale TV nesta noite, recebendo meus colegas de viagem, eu posso dizer aqui, né? Meus colegas de viagem, onde a gente conviveu uma experiência única. A gente já destacou diversas questões que a gente trouxe na bagagem, né? A gente estava preocupado nessa questão aí com o peso da bagagem, né? Porque muito conhecimento, mas deu tudo certo, deu tudo certo. Tiago, eu sei que falar de turismo em Gramado é quase que, né, é relevante, mas enfim, eu acho que essa tua participação conosco lá, com cidades pequenas, né, como tinha lá o nosso prefeito de Linha Nova, que é uma das menores, né, que temos aí, juntamente com o seu secretário de turismo, o Christian e o prefeito Henrique, né, o prefeito Gerry, a Rayama, na cidade de Votim. As cidades pequenas, a Mara, a prefeita lá de Santa Maria do Herval, juntamente com o seu secretário de turismo também, né, o grande Max, o nosso vice-prefeito Max lá de Picada Café. Então, eu acho que o Marcos, nosso prefeito de São Chico, né? Ontem eu estava essa semana eu estava com a secretária de educação dele num evento lá da Undime que eu conduzi, e a gente estava recordando assim, questões que ele já está levando para toda a cidade, né? Todas as informações que ele trouxe. Eu acho que para ti foi importante também fazer muitas comparações, né, com o turismo que existe em Gramado hoje já, né, e com o que a gente presenciou lá.
turismo de Gramado, hoje a gente acaba fazendo algumas divisões, porque nós temos já o turismo de inverno, né, o turismo de Natal, turismo em família. Nós estamos começando a ter um pouco do turismo em massa, em função dos parques, né? E o meu olhar na Alemanha, para fazer um comparativo, é justamente esse turismo rural, né? O turismo onde a gente está tendo um crescimento em Gramado. A gente pode dizer hoje que 90% das nossas estradas do interior estão asfaltadas e tem uma característica muito parecida lá nas localidades que a gente passou, que elas ficam em vales, são pequenas comunidades e que representam um pouco de algumas cidades que nos acompanharam, que é, por exemplo, o exemplo de Linha Nova, Linha Imperial, e mesmo em Gramado, que nós temos lá algumas linhas que chegam a ter 5, 6 mil habitantes. Então eu consegui fazer esse comparativo de como essas comunidades estão se organizando para entregar para o turista esse turismo de qualidade, né? Então, como receber, qual o produto que vai entregar, a preocupação com o produto, né? A preocupação de como que esse turista vai se deslocar até a localidade. Nós passamos por ruas bem estreitas, né? A gente pegou ali até uma serra, teve uma situação ali de uma serra bem estreita, que o ônibus teve um pouco de dificuldade. Mas então essas características que a Alemanha, né, aquela região ali da Baviera, traz de muito parecida com a nossa região aqui, foi onde eu busquei mais informações e exemplos para trazer para o nosso turismo de Gramado, que, como a gente estava comentando, ele é um turismo diferenciado, mas ele não pode ser deixado de ser pensado e de se renovar a todo momento. Porque não pode achar que está tudo certo e parar no tempo. Né? De forma alguma, porque hoje a gente tem acesso, né, a tantas informações, a própria conectividade, que daqui a pouco a gente pode estar perdendo esse turista para o nosso vizinho de país. Está passando por cima, a gente costuma dizer, né? O pessoal está voando por cima da nossa região e está indo para o Uruguai. Enquanto a gente tem as belezas, a gente tem a culinária e a gente tem a hospitalidade, né, de muita qualidade para receber esse público. Muito bem. Terezinha, quais as próximas ações, além de estar... Eu sei que vocês agora estão preparando, né, todo um relatório, até para apresentar para as cidades que fazem parte da rota e não estiveram presentes lá na nossa viagem, mas também eu acredito que a rota, a gente até falou muito sobre isso, né, durante a viagem, é de extrema importância, né, Gerry e Thiago? Eu acho que nós já temos o início, que é a Rota Romântica. Quer dizer, é fortalecer a Rota Romântica. Daqui a pouco eu não sei se existe até a possibilidade de ampliar, porque lá são 29 cidades, né? Exato. 29 cidades. Eu não sei se existe, talvez, o roteiro, mas enfim. Mas eu acho que o início já foi dado há 27 anos atrás. A gente tem que reforçar isso, de fato, comprometer todas as 14 cidades que estão dentro da rota. E eu acho que é uma união que vai chegar nos órgãos públicos, aonde a gente tiver que chegar, bater na porta, de uma maneira diferente, né? Porque tu vai chegar representando 14 municípios, né? Veja bem, é uma grande responsabilidade e o nosso objetivo dessa nossa imersão na cultura da Alemanha, da onde que surgiu essa nossa ideia de juntarmos os municípios e a gente ir lá olhar em loco como que eles fazem, é de fundamental importância, porque aqui no Brasil, de 4 em 4 anos, nós temos a questão das eleições. Sim. Então, isso não deixa de ser um problema para nós. Lá, o tempo das pessoas à frente de alguma instituição é de 8 anos ou é de mais tempo, pelo que a gente pôde também captar um pouco do funcionamento das atividades. Mas o mais importante é a gente ter um planejamento agora para longo prazo, como o roteiro turístico, e principalmente aproveitar essas ideias que surgiram e que a gente vai poder trabalhar isso junto e conseguir, de forma sustentável, que essa quebra desses municípios onde que vai ter eleições não nos prejudique e também não prejudique o turismo nos municípios. Nós temos que conseguir alcançar isso, para que haja uma continuidade. E isso as nossas comunidades vão ter que nos cobrar,
Porque onde a comunidade cobra, o poder político do município ou da instituição, ele é mantido pela comunidade. Se a comunidade está cobrando, é sinal que ela precisa, e aí vai haver essa continuidade. Sim. E eu acho que essa sensibilização, ela passa a ser um fator muito importante da pessoa se sentir participante do projeto. E isso a gente viu lá. As comunidades, a ideia surgia na comunidade e havia cobrança, quer dizer, não tinha muita opção. Exatamente. Né? E eu acho que é isso que a gente tem que trazer para dentro das nossas comunidades e que vai tornar também a atividade do prefeito um pouco mais leve, vamos dizer. Porque aí ele vai ter, quando ele vai poder trabalhar essa questão do orçamento ou de colocar as coisas no papel, a comunidade vai estar colaborando e vai estar concordando. E aí entra também as nossas câmaras municipais de vereadores. Nós convidamos eles para estarem conosco. Pena que não foi ninguém de nenhuma das câmaras de vereadores de nenhum dos nossos municípios. Eles são também uma força importante. Sim. O prefeito precisa, para poder aprovar uma série de atividades, né? Ele precisa desse reforço também. E, na realidade, a gente precisa se ajudar. E isso a gente viu lá, quando eles têm um objetivo, eles trabalham em torno desse objetivo. E eu espero que, durante meu tempo de administração, como presidente, à frente da diretoria da Rota, consiga semear um pouquinho dessa ideia de continuidade. Porque o mais importante é que haja continuidade nos projetos bons. E a gente não pode mais ver as coisas de 4 em 4 anos, não haver essa continuidade. Eu enxergo isso no turismo e isso é uma coisa que está começando a cansar. Sim. Porque tem alguns prefeitos que fazem todo um esforço. Próximo entra, não tem nada a ver com isso. Isso Não, e até porque foi o outro, né? Ele não quer dar exato. sequência. Então, eu acho que é isso que a gente tem que mudar da nossa cultura. É para o município, é para essa comunidade. Se foi bom, por que eu não vou continuar, né? Então, e eu enxerguei isso muito. Isso é uma das coisas que eu penso que a gente vai ter que trabalhar muito. Né, nesse planejamento e principalmente essa preocupação de mudanças nos nossos 14 municípios. Acho que tem para eleição, mudança, são 9 prefeituras. Então, a gente não começar tudo no zero de novo. Pois é. Né? Então, eu enxergo isso como uma preocupação. Dos 14, 9 não podem ser reeleitos. Já estão no segundo mandato. Exato. Então, é uma preocupação. Né? Então, porque aí a gente vai ter que trabalhar essa ideia de novo e a gente tem tantas outras opções. Nós temos como programa de nós irmos em 2025 para Portugal. Visitarmos a Serra da Estrela, que é outra região muito parecida com a nossa. Sim. E em busca de novas alternativas, de novas ideias para a gente poder se apropriar de coisas diferentes e trazer para esses 14 municípios, para esse espaço desses 14 municípios. E eu aprendi uma coisa, que a gente precisa sair da sua bolha para enxergar o que nós temos de mais bonito nessa bolha e valorizar. E também ver de que maneira eu vou conseguir aproveitar isso de uma forma melhor para poder fazer essa divulgação e que tenha esse atrativo, seja interessante. Para a minha comunidade, para o entorno da minha comunidade, para os municípios vizinhos, qual que é o meu papel? Perfeito. Jerry, a gente percebeu também lá muita força regional, né? Não é nem a questão do governo do estado, eles têm uma força regional, onde a região, se é bom para a região, vamos lá, todo mundo abraça. Citou a questão da ponte ali, foram envolvidos mais de... Estou tentando lembrar quantos municípios, na verdade, se beneficiaram com a ponte. Exato. Que tomaram a frente foi 1 ou 2 ali, que é os que até fazem mais próximos da ponte ali, né? Mas acabou 8, se eu não estiver enganado, municípios ajudando na obra, na construção, porque eles sabiam o benefício que isso ia trazer. A rota pode ser o nosso guarda-chuva, vamos dizer assim, da região, utilizar a rota romântica que tem essa força dos 14 municípios andarem juntos? Lá
na Alemanha existe uma divisão político-administrativa um pouco diferente do Brasil, né? Sim. São organizados os territórios em distritos. Tem um município, aí tem um grupo de municípios onde um desses municípios é a sede distrital. E aí tem a esfera estadual e a esfera federal. Aqui nós não temos essa organização distrital, e justamente por não ter essa organização distrital, eu acredito muito nesse tipo de associação como a Rota, porque é uma maneira de reunir os municípios Sim. regionalmente. Nós temos aqui também o projeto Vale Germânico aqui, né? Então são meios que nós podemos encontrar para agregar o trabalho dos municípios, porque via de regra no país, cada município trabalha por si do seu jeito, né? Mas isso desde que eu fui presidente da associação aqui, a gente tem falado, as coisas, quando um município é beneficiado, quando uma região ela vai bem, todos os municípios vão bem, todos os municípios têm uma oportunidade de crescer, né? Ninguém cresce... É bom para todo mundo. Exatamente. Crescer de forma isolada é muito mais difícil do que crescer em conjunto. E é muito melhor tu estar inserido dentro de uma região, né, Tiago? Uma região próspera, uma região que tenha uma boa qualidade de vida, um bom índice de desenvolvimento, do que tu ser apenas um município isolado dentro de uma região que vai te dar problemas, né? Então, eu acredito muito, sim, que associações como a Rota Romântica aqui são as grandes oportunidades que nós temos para unificar municípios, para trabalhar juntos e para nos fortalecermos de forma regional. E repito, é muito melhor nós crescermos dentro de uma região do que somente de forma isolada dentro de um município, porque as pessoas, os nossos munícipes, eles circulam dentro da região, né? Então, que essa região seja próspera, né? Então, esse é o nosso pensamento também, e eu acredito muito no trabalho coletivo. E o próprio turista, por exemplo, para ele ir a Gramado visitar o Tiago, lá ele tem que passar por ti, né? Tem que passar em Dois Irmãos. Quer dizer, o próprio turista, além da que tu colocou muito bem, que os nossos munícipes são a nível de região, eles até moram na cidade X, né? Mas eles circulam nas 14 daqui a pouco, né? Dependendo do trabalho, até nas 14 ele circula. E o turista faz exatamente isso também. Exato. O nosso morador, talvez ele está morando aqui, mas ele está trabalhando no outro município, daqui a um tempo ele está trabalhando já no outro, ou ele precisa, devido ao negócio dele, que ele tem no próprio município que mora, mas devido ao negócio ele tem que circular e transitar pelos outros municípios da região. Então é importantíssimo crescer regionalmente. E essa questão do turismo, do turista, das ações do turista, é muito mais atrativo tu montar um roteiro, e isso não é apenas o turista de forma isolada, isso também para as agências que organizam os roteiros, onde tu tenha várias opções em curto espaço de distância, né? Sim. Em pouca distância tu tenha várias opções de atrativos, de pontos de visitação, então isso também, no frigir dos ovos, acaba sendo um fator decisivo na escolha do turista por visitar uma determinada região, né? Que tenha vários atrativos e não apenas um ponto lá que eu vou lá, fico um tempo e vou embora. Não, eu posso chegar lá, me hospedar, mas eu vou visitar todos os atrativos daquela região, que é tudo perto. Exatamente. Tiago, o que o Tiago trouxe para Gramado na bagagem, além de todas essas informações que a gente comentou, tu também, além de ser presidente da CDL, tu faz parte da Gramado Tour. Da Gramado Tour, que tem tudo a ver com o turismo, isso, né? Isso, a autarquia, né? A CDL tem uma cadeira dentro do conselho. E antes de te responder, pegar dois pontos. O da Terezinha, né? Ela pode ter certeza que, na verdade, da Alemanha voltaram 23 sementes, né? Os 23 participantes dessa viagem técnica voltaram com uma semente e, com certeza, vão fazer já os seus primeiros movimentos. Pegando um ponto que o prefeito Gerry colocou, que é muito melhor, não só mais fácil, é muito melhor crescer em região, no sentido de que uma visão que eu defendi muito na viagem é que sim, Gramado tem que ter muito mais turista, porque aí o turista vai conhecer o que tem no seu entorno também. Vai respingar nos vai respingar. Na volta. Só que mas eu gosto de ver no sentido de que como a gente faz um roteiro, como a gente fez um roteiro para ir para lá, o turista faz um roteiro para ir a Gramado, para ir a Canela ou a Nova Petrópolis. E nesse roteiro tem que se fazer presente as outras 14 cidades da Rota Romântica. Teve uma frase que o
presidente Thiago Schmidt da Sicredi Pioneira comentou que numa das nossas visitas, das recepções, um dos prefeitos falou que a cidade era a pérola, né? E não era a pérola isolada, era a pérola de um colar. Então eu trago, e aí eu vou usar bem essa questão, eu trago de que nós temos 14 pérolas desse colar aí. Exato. Esse colar pode crescer, só que todas elas são muito importantes, né? Então a gente tem que fazer o quê? Nós temos que começar a lapidar, a mostrar mais ainda essa pérola, ela talvez precisa ser um pouquinho melhor trabalhada. A nossa comunicação com o turista, a nossa comunicação com o nosso próprio munícipe, né? A comunicação com o Estado. Não tenho certeza que a presença do deputado Elton Weber e do deputado Vitorino foi muito importante, porque eles também puderam presenciar não só o que nós estávamos vendo, mas o sentimento dos 23 participantes. Sim. E dentro dos participantes nós tínhamos prefeitos, vice-prefeitos, secretários, moradores, né? Que na reunião final que o Thiago fez, a gente teve aquela compilação de todos convergendo para o mesmo objetivo. Então eu trago para Gramado também, aonde a gente já vem trabalhando, as informações, né? A aproximação com as nossas cidades vizinhas, a inovação, que não é inventar. As pessoas confundem inovar com invenção. Né? E o inovar que eu quero dizer o quê? Por exemplo, a gente viu muito pessoal em parques, e outro ponto que eu quero destacar é os parques, eles têm acesso livre, acesso grátis. Dentro dele tem algo que é cobrado, que gera uma receita. E isso é interessante, porque muitas vezes os nossos parques, eles geralmente já são somente para o pagamento. Então, de certa forma, tu tá já deixando ele só para o turista. O nosso morador também tem que poder usufruir desse parque. Então, isso foi um outro ponto que me chamou a atenção. E o trabalho, né, junto com a federação, porque nós, dentro da federação, também somos distribuídos como distrito, e o distrito de Gramado, o qual Gramado faz parte, tem mais 5 cidades que fazem parte da Rota Romântica. Todas estão na Rota Romântica. E assim que a gente receber o relatório final, nós vamos marcar uma reunião em Gramado para justamente fazer essa primeira semente da Rota Romântica, estar trabalhando junto com as CDLs dos distritos que compõem, das cidades que compõem o distrito de Gramado. 5 das 14 fazem parte da tua regional. 5 das 14 já fazem parte da regional. Nós temos Ivoti, Gramado, Canela, São Francisco. Tem uma que não faz, que é Cambará. Mas, mas todas já estão ali e nós vamos tentar fazer um trabalho em conjunto. Eu já fiz esse registro, Terezinha, mas eu preciso fazer novamente e parabenizar o Regis Fritzen, que nem parte da Rota Romântica faz, né? Mas ele fez questão de, no momento que soube, fez contato com vocês, eu quero ir junto nessa viagem, porque sabia da importância da viagem. Ele atualmente é o presidente da Câmara de Vereadores de São Vendelino e era prefeito há 20 anos atrás, quando fortaleceram lá as cidades co-irmãs, né, de Sankt Wendel e São Vendelino. Inclusive, aproveitando a deixa, eu fui surpreendido pelo ex-prefeito Andréas, que em 2009 esteve na cidade de Ivoti e me reconheceu. Eu fiquei impressionado, né? Lá na cidade que é co-irmã de Ivoti, 4, o atual prefeito, né, Rotenburg, né? Isso. O atual prefeito, o ex-prefeito e 3 na verdade, prefeitos. 4 prefeitos estavam lá para recepcionar nós. Aí vocês têm uma noção da importância que eles deram para a nossa comitiva. E o prefeito mais antigo dos 4, que em 2009 esteve aqui na cidade de Ivoti, o Andréas, ele olhou para mim, ele começou a falar que eu era o do Spruck, né? que eu era o que falava, né? Tu vê? Aí caiu os botões tudo, né? Pô, quantos anos isso, né? Então, parabéns ao Regis Fritzen, né? Eu muitas vezes parabenizei ele já, mas eu não posso deixar de fazer esse registro, porque nem da Rota Romântica ele faz parte, mas sabendo da importância da nossa viagem, né? Tu vê, aquela questão do olhar de fora, né, que a gente até comentou várias vezes. Às vezes as pessoas de fora enxergam melhor, né, a nossa questão. E um baita parceiro, né? Contribuindo junto. Um baita parceiro, ajudou muito, até na questão da língua, né? Assim como a Terezinha, a Cris, a Silvane, né, nossa intérprete, o Elton, propriamente o Elton.
Tu tá dizendo que nós estamos no final do programa, é isso? Eu preciso pegar o ponto final de cada um e ao Fiedersen, né? Belezinha, então eu quero mais uma vez te parabenizar, te agradecer. Eu acho que nós, como veículo de comunicação, foi boa essa parceria de a gente poder estar lá registrando, trazendo para as pessoas em 2 boletins diários, está lá registrado, está aí para as pessoas verem. Estou com ideias de mais, além de programas como estes, mais material, porque tem muita... Eu acho que foi ao ar 10, 15% do material que eu fiz, né? De tudo que a gente pôde aproveitar lá. Em primeiro lugar, agradecer novamente esse espaço. E veja bem que se não é a imprensa a divulgar, no turismo a gente consegue se esconder. Eu venho falando isso muitas vezes, que nós temos muitos atrativos e coisas interessantes nos nossos municípios, mas que só no município a gente sabe que tem. Então, acho que a gente precisa estar colocando nossos atrativos nas vitrines para a gente poder ter a circulação. E eu acredito numa coisa muito importante também. Os municípios visitando, os municípios próximos, nós vamos estar integrando eles de uma forma de pertencimento. E isso o pós-pandemia nos deu essa condição que a gente começou a olhar para o lado. O que eu tenho no município de Dois Irmãos? O município vizinho de Dois Irmãos é quem? Será? E dali aonde mais que eu posso ir? E eu penso que isso, Gramado, pode ser uma estratégia fundamental para os demais. As pessoas vêm ainda em busca destino Gramado, mas aos poucos eles estão vendo o que nós tem no entorno de Gramado. Exatamente. E acho que a gente não pode perder isso. A hospedagem, eles têm lá essa característica e está lá, a construção está feita, que ficam hospedados em Gramado, mas começa a circular no entorno, e isso a gente precisa começar a girar. Eu acho que a gente tem todas as ferramentas na mão. É questão da gente perceber de como que essa engrenagem tem como andar melhor. E aí a boa vontade de todos vai nos ajudar. E eu acho que é uma das principais mensagens, e as pessoas sempre perguntam, tem como entrar na Rota Romântica? Acho que não precisamos aumentar os 14 municípios, mas estarmos próximos. O que podemos trabalhar junto com o Vale Germânico que um beneficia o outro? O que eu posso estar trabalhando com o Vale da Felicidade? E a gente já tem algumas ações. Então, eu acredito porque para a gente trabalhar o turismo em territórios muito grandes, é difícil porque a gente perde um pouco do foco. Sim. E já 14 cabeças pensantes. Então fortalecer os 14. Exato. E acho que os que já estão constituídos e ver o que nós temos de pertencimento, o que a gente tem próximo e onde que a gente pode se ajudar. Eu acho que esse é o nosso... Eu penso, e eu acredito nisso muito como técnica em turismo. E a gente aumentar muitos municípios, e a gente tem exemplos disso, são 30 e poucos municípios, 40 e poucos municípios, em primeiro lugar, para juntar esse povo numa reunião. É difícil. Juntar os 14, né? Então, penso que a gente tem soluções para algumas coisas bem próximas, é só a gente perceber. Muito bom, obrigado. Gerry Meneghetti, já em clima de Kerp, lá em Dois Irmãos, um doce de cidade. Obrigado pela presença e parabéns aí pelo trabalho. Eu que agradeço o convite. Aproveitar e fazer um merchan aqui, né? Claro. Chegando o nosso Kerp de São Miguel aí, então nos últimos dias do mês de setembro, teremos a festividade mais tradicional aí da nossa região, que é o nosso Kerp de São Miguel, quase completando 200 anos aí, no caminho para completar os 200 anos. Então, quero finalizar agradecendo em primeiro lugar a Rota Romântica aqui representada pela Terezinha, né? Eu acho que essa iniciativa ela foi excelente e vai impactar na vida da nossa região, dos nossos municípios. Tenho certeza disso, porque todos estão engajados em utilizar desse conhecimento que foi adquirido, graças ao roteiro que foi montado, né, em prol dos nossos municípios. E, da nossa parte, desejar e colaborar, né, para que nós tenhamos uma região cada vez mais fortalecida, tanto do ponto de vista turístico, econômico, quanto do ponto de vista social também, porque, afinal, toda a nossa região, os municípios são muito parecidos, e a gente deseja isso realmente, que nós todos possamos crescer juntos. Então, mais uma vez, muito obrigado, Cláudio. Um grande abraço a todos que nos assistem.
Muito bem. Tiago Martins, obrigado pela presença, parabéns. Obrigado por ter vindo lá de Gramado prestigiar o nosso programa aqui. Não poderia, né, deixar de comparecer um convite. Te agradeço, Cláudio, pelo espaço. Agradeço também a Terezinha e toda a equipe que montaram o roteiro. A gente agora tem o desafio, né, e o trabalho para colocar tudo isso em prática, né, porque a gente precisa mostrar também para a nossa comunidade o que a gente pode fazer. E eu acredito muito nos 14 municípios e em todos que estão à frente desse projeto aí. Muito bom. Por isso que eu fiz questão de fazer esse programa aqui, né? E toda oportunidade que eu tiver de mostrar para as pessoas o quanto valeu a pena esses dias que a gente fez essa viagem técnica, o quanto a gente trouxe na bagagem de informações. E agora, vamos lá, vamos fortalecer, vamos nos unir e fortalecer cada vez mais a nossa rota romântica, e ela vai ser o nosso guarda-chuva, vamos dizer assim, a nível de região, para as ações serem conjuntas, todos os 14 municípios falarem a mesma língua e atraírem cada vez mais visitantes. Só para a gente fechar aqui, eu lembro quando chamaram o Tiburcio, que é um amigo pessoal lá de Igrejinha, de louco, quando ele construiu um hotel em Igrejinha. Então, mas Igrejinha, o pessoal vai para Gramado. É um dos hotéis mais lotados da região do Vale do Paranhana. O Ibis, que ele tem hoje lá, leva essa marca, né? Mas foi ideia dele, a construção dele, é um dos donos da Piccadilly. Então é isso, gente, é agregar, não numas ações, né? Daqui a pouco as pessoas já julgam ou pré-julgam. Deixa a gente trabalhar, principalmente o nosso governo federal, estadual, deixa nós trabalhar, nos ajudem nas nossas evoluções, que a gente vai longe. Pode ter certeza disso. Uma excelente noite, um excelente final de semana. Segunda-feira, 8 da noite, estamos de volta aqui na programação da Vale TV. Obrigado, Bruno, obrigado, Vitor, obrigado. E um excelente final de semana repleto de saúde e paz.